aconteceu? Essa semana os bolsonaristas foram juntos com a rede ali, a Frente Parlamentar do Agronegócio, que é a FPA, que são os parlamentares ali que estão com o agro, com os bilionários do agro. E ali eles foram ameaçar o governo Lula e ameaçar o Supremo Tribunal Federal. A Caroline de Toni chegou a falar em banho de sangue, os outros parlamentares falaram que a Câmara está 100% obstruída e nada será votado na Câmara dos Deputados até que o Lula sancione o marco temporal. E se o STF tentar falar que é inconstitucional o projeto que foi aprovado, a Câmara dos Deputados vai obstruir tudo e o Brasil vai parar. É isso que fala aí a frente do agro. Lembre-se, o agro tem muita grana, são muitos deputados que são vendidos, deputados de aluguel para o agro. Lembre-se sempre disso. No meio disso, os bolsonaristas que estão bravos aí com algumas votações do STF decidiram também colocar para... Não votaram ainda, mas protocolar um pedido de PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, para mudar a Constituição, para que o Congresso Nacional possa rever decisões do STF. Então imagina o STF condenou alguém, o Congresso vai falar, não, condenado não está mais. O STF toma alguma decisão, o Congresso vai lá e fala, não vale. Toda decisão que não for unânime, não vai ter mais decisão unânime, porque temos 2 bolsominions lá. Então, pouquíssimas decisões hoje são unânimes no STF. Toda decisão que não for unânime poderia ser revista. Esse golpe foi baseado no golpe de Estado que teve na Polônia e na Hungria. Como são governos de direita, e no caso de extrema direita, você não vê a imprensa chamando de ditador. Se fosse na Venezuela. Mas na Polônia, o que aconteceu? O presidente de lá, eu morei na Polônia há muito tempo, posso falar com propriedade sobre o estado da Polônia, que é desastroso. Estado econômico e tudo mais. O presidente de lá criou uma corregedoria acima do STF. Lembra o que eu falei aqui faz uma semana, quando eu fiz um vídeo sobre a CPEC Brasil, aquele evento com dinheiro público fracassado que o Eduardo Bolsonaro organizou? Pois bem, ali o secretário de Segurança Pública do Zema, de Minas Gerais, estava ali falando para os bolsonaristas, olha, a gente tem que criar uma corregedoria acima do STF. Na Polônia funcionou porque o presidente fascista, ele é presidente. Ele nomeou essa corregedoria. Que é quem julga os ministros do STF de lá. Na Hungria, a mesma coisa. O presidente lá, o fascista de lá, que é o Orbán, ele também fez igualzinho. Na Polônia é o Andrzej Duda. E também criou uma corregedoria acima da Suprema Corte. Aí, com os anos, ele vai mudando os ministros da Suprema Corte, e aí ele tem maioria, nem precisa mais, mas tem a corregedoria nomeada por ele. Hoje não dá para o Bolsonaro fazer isso. Ele tentou no governo dele, chegou a ter propostas assim, mas não deu, não ia passar. E aí, o que acontece? Então, se não dá, e hoje o Lula é o presidente, por que essa corregedoria não pode ser o Congresso Nacional? O Congresso Nacional tem maioria ali, se não é bolsonarista a maioria é um centrão que adora o bolsonarismo, porque teve carta branca para roubar durante o governo Bolsonaro. Foram 74 bilhões de bolsolão em 4 anos. 74 bilhões de orçamento secreto, ou orçamento paralelo, que é como a Globo chama para parecer que não é crime. Esse é o tamanho do bolsolão, de dinheiro roubado, viu? Tinha parlamentar aí, deputados e senadores, que roubavam toda a verba. Teve senador lá com dinheiro na cueca, teve senador aí com malas de dinheiro do bolsolão aí, 10 milhões roubados, teve aí escândalo atrás de escândalo disso aí. Ok. Hoje não tem mais, o Lula cortou isso aí. O Lula até para dar um cargo, outro Lula fala que vai ser difícil, é uma negociação enorme e tudo mais. O Lula não tá liberando para o Centrão. Então, se houver isso, imagina se o STF começa a condenar o pessoal do dia 8 de janeiro e, de repente, os bolsonaristas do Arthur Lira começam a pressionar o Lula falando, não, a gente vai anular tudo, vai anular a pena do Bolsonaro, todo mundo. Se mandar prender, a gente manda soltar. Imagina. Não vai ser unânime, né? Vai ter sempre 2 votos ali de bolsominion. Então, o que acontece é que muita gente no PT começou a ficar temeroso porque o Barroso assumiu o STF. O Barroso, tenha certeza, ele cravou 17 na urna lá em 2018 com força. Deve até ter quebrado o botãozinho do 7 na urna dele ali, de tão forte que ele apertou o 17, o Barroso. O Barroso fazia festas secretas com o Sérgio Moro e o Dallagnol na casa dele. O Barroso, em pleno 2021, quer dizer, 2 anos depois da Vaza Jato, depois de todas as revelações, depois que teve lá a Vaza Jato do Lula, que aí começou a sair um monte de coisa, começaram a sair provas do conluio com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de crimes aí que você fala, meu Deus. Pois bem, depois disso tudo, o Barroso ainda foi no Supremo Tribunal Federal e votou que o Sérgio Moro não é um juiz ladrão.
que o Sérgio Moro não era suspeito contra o Lula e que o Sérgio Moro não era um juiz incompetente, que era realmente a vara de Curitiba quem deveria julgar o Lula por um triplex que era no Guarujá e por um sítio que era em Atibaia. Duas coisas em São Paulo serem julgadas em Curitiba. Para o Barroso estava tudo ok. Só Barroso, Fachin, Fux e o Bolsominion é que votaram nesse entendimento. Os outros todos falaram, peraí, depois de todas as revelações, não tem como. Até a Carmen Lúcia, que estava fechada com a Lava Jato, mudou de lado. Pois bem, esse é o Barroso. Agora imagine esse cara na presidência do STF. O Barroso não tem uma interlocução, nunca teve uma interlocução boa com o Lula. Mas depois da Lava Jato, principalmente depois ali que o Lula foi preso, obviamente a coisa degringolou. Aí depois saíram ali na Vaza Jato provas de que o Barroso tinha encontros íntimos com o Deltan Dallagnol. Ele chamou o Deltan para o encontro na casa dele e falou, mas é uma coisa íntima, viu? Não fale para ninguém. Tinham saídas, caminhadas que eles faziam lá na Inglaterra, em Oxford. Eles estavam lá em Oxford, faziam caminhadas no outono inglês, horas e horas de conversas e tudo mais. Amigos, o Barroso é amigo dessa bandidagem. Pois bem, então muita gente ficou temerosa. Peraí, pô, os bolsonaristas estão preparando o golpe e tá entrando um cara que, queira ou não, ele é amigo do Sérgio Moro. Mas o Bolsonaro xingou o Barroso de tudo que é nome. O Barroso já falou derrotamos o bolsonarismo. O Barroso já deu aí inúmeras declarações públicas de que de bolsonarista ele não tem nada. Até porque ele é um dos principais alvos do Bolsonaro nominalmente. Bolsonaro só falou nominalmente do Barroso, do Toffoli e pouquinho do Fachin. Mas do Barroso, do Alexandre de Moraes e pouquinho do Fachin. O Toffoli era amigo do Bolsonaro. Pois bem, eis que entra em campo Zanin. Zanin entrou em campo. Zanin entrou e ele começou a ficar próximo do Barroso lá no STF. E o Zanin levou o Barroso para um encontro com o Lula, né, faz algumas semanas. E aí o Barroso e o Lula se encontraram, segundo aí dizem, saiu na imprensa, muita gente diz, foi a estratégia do Zanin fazer um encontro quebra-gelo. Por quê? Porque o Barroso seria o próximo presidente do STF e os bolsonaristas já estão ali organizando uma mega manifestação fora Lula no dia 15 de novembro. Já assim, você vê na Câmara dos Deputados, já há algumas semanas estão ali abertamente organizando uma tentativa de golpe. Porque se essa PEC aí, que teve até a assinatura de um deputado do PT, passa, o Lula vira um presidente figurativo. O Lula não manda mais nada. Quem vai mandar é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eles mandam no Brasil. O Lula só fica com a culpa se alguma coisa der errado. É isso. É isso que acontece. E nomear ministro. Só vai servir para isso, Lula. Nomear ministro e ficar com culpa. Quem vai mandar em tudo vai ser Lira e Pacheco. Nem o STF vai ter poder algum, tá? É isso que vai acontecer. Então, já antevendo que, peraí, o Poder Executivo e o Poder Judiciário vão ter que aí ir para cima do Poder Legislativo, porque eles estão ali soltando ali, estão dando asa para a cobra. A cobra começou a alçar voo. Então, Barroso e Lula se encontraram. O primeiro encontro foi quebra-gelo e tal. Depois, o Lula e o Barroso ficaram próximos e o Barroso já visitou o Lula algumas vezes sozinho, sem o Zanin. Então o Zanin fez a articulação e no discurso que o Barroso fez lá na posse dele para o STF, ele mostrou que ele estava bem alinhado ali com o Lula. Inclusive começou o discurso agradecendo a Dilma, que a indicou para o STF. Inclusive a Rosa Weber, que felizmente já foi aí para o lixo da história, a Rosa Weber saiu, agradeceu todo mundo e não agradeceu a mulher que a indicou. A Rosa Weber não agradeceu a Dilma, tá? Rosa Weber, eu vi aí gente, essa esquerda que os Estados Unidos gostam, que é essa esquerda antipetista, exaltando a Rosa Weber. Vi até pessoas falando, o Lula não vai indicar uma mulher, que falta que fará uma mulher progressista no STF. É progressista demais a Rosa Weber. Nossa senhora, votou contra o próprio entendimento para prender o Lula para o Bolsonaro poder ser eleito. Não tenha dúvidas que cravou o 17 na urna. Ela, o Barroso também e muitos outros ali que se arrependeram depois. Foi ela quem ali chocou o ovo da serpente e deu ali know-how para o Sérgio Moro no STF, porque o Sérgio Moro, quando ela se tornou ministra, ela pegou lá o Sérgio Moro e o transformou em seu assessor. E aí, com um voto provavelmente escrito também pelo Sérgio Moro, ela condenou vários petistas sem prova e ainda debochou do Zé Dirceu quando condenou sem prova. Lembra até hoje da frase que falou a senhora Rosa Weber, que estava na STF fazia apenas 3 meses depois dela ser indicada pela Dilma, hein? Falou, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica me permite. Ou seja, não tenho prova, mas eu condeno porque eu posso, porque eu aqui tenho uma toga e você é o réu. Então eu te condeno, só por isso, eu quero. Essa debochou na sentença, essa é a progressista. Eu te falo,
Quando o STF vai para cima de um partido, de um governo progressista de esquerda e começa a prender seus membros sem provas, debochando. Quando o STF prende aí o maior líder de esquerda sem provas para colocar a extrema-direita, isso ajuda a causa progressista? As mulheres, a vida das mulheres durante o governo Bolsonaro melhorou? A vida das pessoas negras, das pessoas mais pobres melhorou aí com as decisões da Rosa Weber que levaram direta ou indiretamente a eleição do Bolsonaro, diretamente a prisão do Lula, que foi o voto dela, que foi o voto de Minerva, votando contra o próprio entendimento para o Lula ser preso. Foi ela, Rosa Weber, tá? Então, lixo da história para onde vai a Rosa Weber. Aí o Lula tem agora uma nova indicação para fazer o STF. Tem gente que já disse que já é o Flávio Dino, que não tem o que fazer, que vai ser o Flávio Dino e que agora tem que ver quem vai ser o novo ministro da Justiça. O PT prefere o Jorge Messias, porque ele é do PT e ele é da confiança do Lula. Há muito tempo trabalhou com a Dilma, ele era assessor especial da Dilma, assim, da confiança total do Lula. Peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!